Salve, salve, alunos! Voltamos aí para mais uma aula de história. História geral. E nós já estamos na aula 45, rapaz. Já está acabando as aulas de história. Mas aí, claro que nós vamos encontrar com vocês lá no segundo ano, tá certo? A aula de hoje é sobre Contra-Reforma Católica. Olha que legal! Dentro dessa aula, o que nós iremos abordar? Cadê minha caneta? Opa, o que é isso? Ah, bom! Olha que susto! Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre a reação católica. Opa! A reação católica contra... Pronto. A reação católica contra o avanço protestante. Olha, começa como é que eu posso dizer? Começa a incomodar o surgimento de outra religião dentro da Europa, que vai confrontar com os católicos. Então eu tenho aqui católico versus protestantes, tá bom? Aí, senhores, iremos conversar também com vocês sobre as ordens jesuítas. Olha que legal! Aí nós temos o Concílio de Trento, que vai ser assinado, e falar sobre a Inquisição. Ih, não deu certo não, hein? Agora o bicho vai pegar. Para a aula de hoje, a habilidade é reconhecer os fatos do passado, olha que legal, como processos sociais, resultado dos posicionamentos diante de diferentes possibilidades. Tá bom? Então, professor, contra a Reforma Católica. Eu tive a Reforma Católica e a Contra-Reforma. A reação da Igreja na Reforma foi de forma bem imediata. Ela então passou a punir os rebeldes. Eu não falei para vocês, lá atrás, em outras aulas, ninguém podia levantar a voz contra a Igreja. A punição vai vir através do Tribunal do Santo Ofício, na esperança de que as ideias reformistas não se propagassem e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. É uma coisa assim, eu acho que vocês já ouviram, né? Que uma laranja podre, ela acaba contaminando os demais. Já? Pois é. Nesse caso específico, a Igreja, ela começou a abusar do seu poder. E aí, bastou o Martinho Lutero, que era advogado, e um belo dia, ele cruzando a savana, um campo aberto, ele enfrentou um temporal tão grande, com raios, e pelo entendimento do homem medieval, aquele raio era para ele. Então ele se agacha de joelho e começa a implorar pela vida. Que se ele saísse dali, ele iria se converter ao catolicismo. E depois de um bom tempo, a chuva passa, o trovão cessa, e ele pensou, eu fui atendido. Logo ele entra para o catolicismo, se torna, então, membro da Igreja Católica. E aí, senhores, ele começa a ter os seus estudos, até que ele vai ser indicado, convocado para conhecer Roma. E ele foi até Roma. Mas quando ele chegou, a primeira visão é que impacta, né? Ele teve uma decepção muito grande. Ele via pessoas entregando pato, galinha, porco, carneiro, tudo em troca da salvação. A igreja fazia aquele mutirão, então as pessoas que doavam para a igreja estavam doando para Cristo. E ele, na verdade, percebeu que ali era um comércio. Ele retorna de Roma decepcionado. E aí ele cria as 95 teses e vai colocar na porta da igreja de Wittenberg.
ele também era professor universitário. E com isso, os príncipes alemães começaram a apoiar a ideia dele. Junto com ele, outros irão surgir. Pensar que não, senhores. Se propaga a ideia da criação de uma outra religião. O luteranismo, que vai ficar conhecido como protestantismo. E isso força a igreja a fazer uma contra-reforma. Porque a reforma viria dali. E a contra-reforma seria a resposta da reforma. A igreja não queria simplesmente perder os seus fiéis. Coloca no quadro aí pra gente. Olha lá. Quando eu falo o seguinte, as ideias reformistas, a ideia da igreja era não deixar com que essas ideias reformistas se propagasse, pegasse moda, se espalhasse no mundo cristão no qual ela tinha submetido. A ideia da igreja era manter a unidade católica, cristã. Mas não tem como. Não vai ter como segurar. Nesses estudos bíblicos, aí nós temos cardeais conversando e bispo procurando uma justificativa, o porquê desses levantes. Aluno, eu te aconselho a pesquisar e você vai encontrar muita coisa que vai te impactar. Será, professor? É isso aí. O movimento protestante, ele vai avançar pela Europa, inclusive conquistando crescente número de seguidores. E, novamente, o Estado do Vaticano, como vocês estão vendo, vai começar a perder apoio. O cristianismo, o catolicismo, ele vai entrar em confronto com o luteranismo, que é a linha do protestantismo. Porque o Martim Lutero, ele vai encontrar numa epístola de São Paulo, dizendo o seguinte: você não precisa de um padre para pedir o perdão dos teus pecados. É somente você entrar no teu quarto, levar o teu pensamento a Deus e você conversa diretamente com Ele. Então as pessoas começaram a dizer, nossa, isso é o mais viável. Então observe que as ideias que se propagaram por Martim Lutero, isso vai ter vários outros adeptos. Isso vai crescer. E a igreja ela vai ter que ter um momento de não perder mais gente. A igreja, então, faz uma contra-reforma. Então, é necessário rever os nossos conceitos. Senão, ela iria se esvaziar. Certo? Olha lá. Com isso, senhores, diante disso, ganhou força um amplo movimento de moralização do clero. Aluno, vem para mim. Temos relatos, eu tenho um livro em casa que fala sobre isso, nós temos relatos que padres, bispos, tinham mulheres, tinham filhos. E como pode uma pessoa que representa o Papa, que representa Deus, não ter uma vida digna? Então, tudo isso começou a pesar. A moralização do clero. Nós temos relatos de dizer assim, poxa, na igreja tinha até orgia. Padre ficava bêbado, etc. Nós estamos aqui para poder narrar a história que aconteceu na Idade Média. Nós não estamos aqui para julgar a igreja, não. Pelo contrário, trazer para vocês esse caminho pelo qual a igreja passou. E ela teve que tomar uma atitude. Os papas que entraram, Papa João Paulo II, Bento XVI, Francisco e os demais, têm um pensamento ou conservador ou um cara inovador
para o cristianismo. Um cara mais liberal. Isso depende muito. Porque existe uma ala do Vaticano que são conservadores. E são um grupo. Vocês viram em outras aulas lá atrás, na Concordata de Worms, por exemplo, de 1122, é isso mesmo, nem todos os papas tinham o apoio de todos os cardeais ou dos bispos. Existia rachadura lá dentro deles mesmo também. Entendeu? Continua no quadro, vamos lá. Com isso, era necessário, aluno, reorganizar a estrutura administrativa da igreja, que ficou conhecido como Reforma Católica, ou simplesmente Contra-Reforma. Aluno, do jeito que estava, não podia continuar. A igreja, então, ela vai fazer uma Contra-Reforma. Só que eu digo, tá? Vai ser pouca. Não vai mexer em muita coisa, não. Não vai mexer em muita coisa, não. O protestantismo, o luteranismo avançou, se consolidou, muita gente acabou indo para o lado deles e o catolicismo vai perder rebanho. É por isso que a Igreja Católica vai mandar para a América os missionários, os jesuítas, para catequizar os nativos e torná-los cristãos. E aqui o catolicismo começa a vigorar também. Tá bom? Olha lá, que lindo. Nessa imagem, típica da época também, a estrutura da igreja. Gente, era uma estrutura fantástica demais, viu? E a estrutura de Lutero em frente da igreja. O cara que pegou a Bíblia Católica, fez um resumo e criou a sua própria Bíblia, a Bíblia Evangélica. Ele viu o que era o principal, o mais importante, e enxugou. Está aí. Tanto é que os evangélicos não precisam se confessar com o pastor. Não. Eles vão levar diretamente o pensamento a Deus. E isso dizia Martinho Lutero lá atrás. Tá? E assim, vai perder o apoio. A igreja perde. Por quê? Porque ela está em descompasso com o seu tempo. Ela está fora do tempo. Essas medidas destacaram a aprovação da ordem dos jesuítas, viu? A convocação do Concílio de Trento e o restabelecimento da Inquisição. Isso quando houve a Contra-Reforma. Vamos melhorar? Vamos. Seus líderes foram os papas Paulo III, Paulo IV, Pio V e Sixto V. O Papa Paulo III, esse fera aqui, é ele que vai dizer que o nativo, que o índio é cristão. Então, se é cristão, então nós podemos salvar a alma dele. Olha só. Olha o interesse da Igreja Católica para com os nossos nativos das Américas. Olha lá. Os jesuítas, então, vão vir para a América. E aí, senhores, vejam, o altar da Igreja Católica, a vestimenta dos jesuítas, e quem é o principal líder aí é o padre Inácio de Loyola. E aí eu tenho o ensinamento também na praia, né? O Anchieta é um dos que vai catequizá-los na areia da praia. Não tinha folha de caderno, né? Não sabia escrever, mas ele fazia isso. Ele ensinava os nativos mediante as escritas na areia. Observem aqui o tapete que vocês estão vendo. É uma baita de uma onça que foi abatida. Olha o impacto ambiental aí, né? Vamos chamar o IBAMA. Bom, e aí os índios aprendendo com os jesuítas. Observem a imagem de Cristo crucificado. Então, tinha toda uma leitura, toda uma explicação a respeito desses comportamentos. Vejam, em 1540, o Papa Paulo III aprovou a criação da Ordem dos Jesuítas,
ou melhor dizendo, a Companhia de Jesus, que vai ser fundada pelo militar espanhol e agora padre Inácio de Loyola. Em 1534, inspirado na estrutura militar, vejam, os jesuítas eram os soldados da igreja. E está aí o símbolo deles, ó, o capacete, e aí o cinto e a cruz. Em 1534, o Brasil passa a ser colonizado. Tá certo? Quando chega aqui, o primeiro governador geral do Brasil. Até 1530, o Brasil era pré-colônia. O Brasil é descoberto em 1500. De 1500 a 1534 foram 30 anos no anonimato. Em 34 é criada as capitanias hereditárias. Em 1540, o Papa Paulo III, ele confirma que o índio tem alma, então ele pode ser cristão. E vão catequizar. É bom, aluno? Ó, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, desses padres, assistam o filme A Missão. A Missão é um filme com Robert De Niro. É o melhor clássico que fala sobre os guaranis aqui no Brasil. A fronteira entre Portugal e a Espanha. Ali na área dos Sete Povos das Missões. Tá bom? Assista esse filme. Avançamos. A criação de escolas religiosas. A catequese dos não cristãos, com os jesuítas espalhados ao continente, recém-descoberta. E aí, eles irão ensinar os nossos nativos a levar para eles a religião e, ao mesmo tempo, ensiná-lo. Olha, esse aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus europeu. O Deus da Europa acaba chegando nas tribos indígenas. E esses jesuítas serão responsáveis por isso. Um detalhe, alguns desses jesuítas irão aprender a falar a língua do índio. Alguns índios também aprendem a falar a língua do jesuíta. Vai haver essa troca de cultura. Muito interessante. E essa questão de escolas religiosas, ali no Rio Grande do Sul, vem para mim, nós temos ali a região dos Sete Povos das Missões. Eu estive visitando São Miguel e Santo Ângelo. São Miguel, por exemplo, foi uma das maiores missões no Brasil. Aproximadamente 30 mil a 40 mil índios. É muito grande. Eu acho que dá ali uns 4 ou 5 campos de futebol. 5 ou 6 campos de futebol. É uma área gigantesca. E era meu sonho como professor de história e pesquisador de conhecer um ambiente desse. E eu fui até a fronteira com a Argentina. Isso foi no ano passado, quando eu estive de férias. E a igreja missionária lá de São Miguel e de Santo Antônio é uma coisa fantástica. É uma coisa impressionante. E ali narra a história dos padres missionários da Companhia de Jesus que foram para catequizar os nossos nativos. Que de fato vai rolar a famosa Guerra Guaranítica naquela área. Tá bom? Avançamos. O Concílio de Trento, ele vai acontecer, certo? Esse concílio, a igreja, ela estava retomando as suas atividades. De que forma? Precisamos avançar. O que está de acordo e o que não está de acordo. Então, nós temos aí, vai acontecer na cidade de Trento, na Itália, né? Com a participação de cardeais e papas e bispos, monges. A igreja, como um total, ela vai se reunir para poder chegar a um acordo. O que de fato pode mudar? O que não pode mudar? Vejam, em 1545, o Papa, novamente, o Papa Paulo III, convocou um concílio cujas reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália. O tal concílio
apresentou medidas disciplinar eclesiásticas. Ou seja, vamos ter que cortar na pele, ele dizia. Nós precisamos moralizar, nós precisamos ser exemplo para a sociedade. Porque uma congregação religiosa que faz tudo ao contrário, ela vai perder prestígio. E eles estavam muito preocupados com isso. Olha lá, a salvação humana, ela depende da fé e das boas ações e das boas obras humanas. A salvação humana, ela depende da fé e das boas obras humanas. Ou seja, além de você ter fé que você vai ser salvo, eu também preciso fazer boas obras. Que boas obras, professor? Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser uma pessoa boa, né? Ajudar na medida do possível. Também você não vai ajudar e não ser ajudado, ou você não vai tirar o pouco que você tem. Então, tem uma filosofia em cima disso. Você ajuda como você pode. E quando você não pode, quem vai te ajudar? Né? Então, isso daí é um dos conceitos que o Concílio de Trento ele permanece. A salvação se dá pela fé e pelas boas obras humanas também. Tá certo? Olha lá. Na sequência, fonte da fé. A fonte da fé ela é voltada para o dogma religioso, que tem como fonte, está aqui, a Bíblia. Ou seja, os nossos mandamentos, nossos preceitos, o nosso caminho é voltado, nós temos que seguir a Bíblia. Cabendo, olha só, cabendo somente à igreja a interpretação correta. E quem é a igreja? É o padre, é o bispo, é o clero no total. Então, eu como cidadão, eu não posso interpretar a Bíblia. Não, quem vai interpretar a Bíblia é a igreja. Eu já tenho visto pessoas lendo a Bíblia para ter um entendimento, até a gente fala de estudos bíblicos, né? A igreja, ela não abre mão. A interpretação tem que vir delas, e não de qualquer povo, de qualquer pessoa. O Papa Paulo III, ele reafirma sua posição de sucessor de Pedro, a quem Jesus Cristo, quando subiu, confiou a construção de sua igreja. Olha aí, o Papa, ele não abre mão, ele continua sendo. Então, ele não abre mão para o pastor, ele não abre mão para outras religiões, viu aí? Então, eles acabam sendo intocáveis. Muda alguma coisa? Vai mudar, vai mudar. Inclusive, o celibato passa a mudar, tá bom? Mas a principal fonte da fé cristã é a Bíblia. São palavras sábias, né? São passagens fantásticas que tem ali. E quando você lê, logo você associa que aquilo corresponde a você e etc. Olha lá. Na sequência, nós temos como imagem essa cruz que representa o símbolo religioso dos cristãos. Todo e qualquer cristão que acreditam em único ser, que é Jesus Cristo e Deus, logo mencionam, quando vê a cruz, lembram do trabalho, do sacrifício e da morte que ele teve. Então, o símbolo do cristão é a cruz. A missa e a presença de Cristo. A igreja, ela vai reafirmar que no ato da Eucaristia, viu? Vai continuar ocorrendo a presença real de Jesus, tá? O pão é a carne e o sangue é o vinho. Viu aí? Isso não mudou. Isso não mudou. Continuou valendo. Assim como a Bíblia
é o único instrumento de salvação, que somente a igreja pode interpretar a Bíblia. E que a missa, durante a cerimônia da missa, naquela consagração da Eucaristia, o padre transforma o pão em corpo e o vinho em sangue. Tá certo? Na sequência, aí você vê um terço cristão, onde cada bolinha dessa daqui equivale a uma Ave Maria, e no meio aqui é a Salve Rainha, né, um Pai Nosso, e assim vai indo. Então, são os mistérios, glorioso e o gozoso, dentro do cristianismo. E a cruz com Cristo, aqui, é um simbolismo maior ainda. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Tá bom? O concílio determinou a elaboração de um catecismo. E eu, quando era pequeno, eu estudava catecismo. Era até vermelho, né? Era até vermelhinho o catecismo. Nunca viu. Só os mais top. O Nutella não vê, não. Com os pontos fundamentais, né? Da doutrina católica. A criação de seminários para a formação de sacerdotes, futuros padres, e a manutenção do celibato sacerdotal. Olha que legal. Lembra que a igreja, nesse concílio, vai criar uma cartilha, onde as pessoas vão estudar essa cartilha para poder fazer a primeira Eucaristia, que é a primeira comunhão com Cristo. Você estuda alguns meses, sabendo a lei de Deus, a lei da igreja, um bocado de coisa, né? Os 10 mandamentos, faz muito tempo que eu... Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos de festa. Quarto, honrar o pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Rapaz, olha, eram 10. E fora da igreja também, que são 5. Então, a igreja, ela elaborou uma revista onde você estudava um pouco desse ensinamento. Aí, quando você estava apto a fazer uma prova, aí você fazia a primeira comunhão, comia a primeira hóstia e tinha toda uma cerimônia. E depois você ia para a crisma. É um outro processo, você ia ser crismado. A igreja, então, ela vai reformular na Contra-Reforma essas ideias, que vai ter que continuar. Vamos lá, no quadro. Com isso, senhores, se criou seminários para a formação de sacerdote. Vem para mim. Quando se fala seminários, é um local onde um jovem ou uma jovem, ela vai para o convento, né? A menina, ela vai seguir a carreira religiosa. E o menino, a carreira religiosa. Mas isso tem que partir de um chamamento. Isso tem que vir do coração. A pessoa, ela pensa, cara, eu vou querer a vida de religioso. E aí você faz por onde? Você tem toda uma característica, toda uma postura. E você quer estudar, então você vai para um seminário. Eu tenho um seminário menor e um seminário maior. E ali você entra para poder fazer estudo. Basicamente, um padre hoje, para poder fazer o seu estudo, é em torno de uns 12, 14 anos. Estudando. Quando ele termina, ele vai decidir se ele quer ser irmão salesiano ou se ele quer ser sacerdote. Aí, se ele optar por ser irmão salesiano, é uma outra área. Se ele optar para ser sacerdote, aí ele vai ministrar missas, tá bom? O celibato, ele não vai ser relaxado. Ele vai continuar. Pior, ele vai melhorar cada vez mais. Do jeito que estava, não podia. Então, qualquer um podia ser padre na época, na Idade Medieval, sim. Tem leitura que eu fiz que a pessoa que tinha dinheiro, se ele quisesse ser papa por 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele pagava uma quantidade. Por quê? A igreja, todo dia que entrava, era bem-vindo. Então, a pessoa passava 5 dias sendo uma figura de papa, entendeu? Então, tinha lá os seus valores. Tá certo? Na sequência,
vou mostrar para vocês alguns instrumentos de tortura da Inquisição. Isso daí, senhores, a igreja colocou em prática. As pessoas que eram tidas como os hereges, certo? Que não comungavam da ideia da igreja, quando eram pegas, olha só, passavam por essa tortura. Nesse caso aqui, está esticando o corpo. E aqui eu tenho o papel do carrasco, certo? Lembra sempre sobre a vigilância dos padres, tá bom? Aqui também, eu tenho aqui montado o Tribunal do Santo Ofício e lendo a causa que levou o camarada para lá, né? Na verdade, o castigo dele. O que ele fez para poder estar ali? Então, a questão de bruxaria, as pessoas que faziam bruxaria naquela época, digamos assim, com gato, com morcego, aquilo que você vê de filme antigamente, era maciçamente perseguido pelo Tribunal do Santo Ofício. E um detalhe, eles estavam em tudo que é canto, esse tribunal. Tá? Então, acho que vocês já viram os olhos e os ouvidos do rei. Nesse caso aqui, tinha muitos adeptos ao cristianismo. Observe também aqui mais instrumentos de tortura. Essa roda que vocês estão vendo, agora há pouco eu expliquei sobre ela, que estica o corpo da pessoa para rasgar mesmo. Tem esse daqui, ó, da cabeça, certo? Esse aqui também do espoca cérebro, que aperta na cabeça. E aqui, tipo um sarcófago cheio de pontas lá dentro. A pessoa entrava, fechava, nossa. E vários outros instrumentos, né? Isso aí é para mostrar o poder que a igreja teve no passado. Mais imagens, veja aqui, ó, para a mão, lembra, a cruz está sempre aqui em cima. E aqui você apertava a mão no cara para poder estourar, certo? Essa aqui é de cabeça também, para poder pressionar, e aqui roda, aqui, ó, certo? Aqui também é de cabeça, é de perna. Você rodava aqui, ó, e aí eles iam fechando, tá? É uma coisa, a engenharia da tortura. No ano de 1231, a Igreja Católica havia criado os tribunais da Inquisição, que com o tempo reduziram suas atividades em diversos países. E um dos maiores inquisidores da história se chamou Bernardo Gui. Esse camarada, aonde ele ia para julgamento, ele fazia o limpo. Tá? Então a igreja ela teve que se valer desse processo e hoje nós entendemos que foi no passado. Hoje não funciona mais isso. Então, aí depois quando você assiste aqueles filmes, né, que tem o Priorado de Sião, tem não sei o quê, várias congregações que a igreja ainda, segundo eles, a igreja mantém no anonimato, etc. Aí você vê como é que funciona esse tipo de situações que até hoje ainda paira uma dúvida no ar para as pessoas. Será que a igreja continua com isso? Ou não? Enfim, vamos lá. Com o avanço, senhores, do protestantismo, viu? O luteranismo de Martinho Lutero cresceu. Começou a disputar com o cristianismo, com o catolicismo. Tá? A igreja vai reativar, em meados do século XVI, o Tribunal do Santo Ofício. Aqui, senhores, é a gaiola, tá? Onde tinham outras imagens de Cartigo que o cara ficava despidos numa gaiola ao tempo e o cara morria de hipotermia. Na Europa, frio, então o cara ficava no alto. E quando morresse, até mesmo o pássaro vinha, começava a beliscar e comia o camarada vivo, né?
Carril de trem, gaiola dos tolos. Era chamada gaiola dos tolos. Professor, mas o cara estava aqui dentro. Eu não podia passar a mão aqui entre os ferros e pegar o cara? Eu não sei se tinha isso. Mas aqui o cara conduzia o prisioneiro. São cenas bem impactantes, né? Quando você vê esses instrumentos de tortura que a igreja usou no passado. E aí, galera, nós temos o Index Librorum Prohibitorium, ou lista de livros proibidos, em latim. Olha, eu sei falar latim. Esta passou a se encarregar de organizar uma lista de livros proibidos ao católico, chamado Index Librorum Prohibitorium. Uma das primeiras relações de livros proibidos foi publicada em 1564. Até hoje, aluno, você dá de cara com situações que ainda existem livros proibidos. Livros que não são vendidos no mercado porque ele traz um impacto muito grande negativo. Por exemplo, recentemente eu vi que estavam vendendo em sites por aí, na internet, o livro do Mein Kampf, que é Minha Luta, do Adolf Hitler. Até livro de bruxaria você encontra. Olha que coisa bizarra, né? Mas a igreja, ela fez essa relação proibindo livros que poderiam comprometer o entendimento social. Viu? Por que ela faz isso? O meu entendimento é que as pessoas poderiam se libertar. E isso era prejudicial para a igreja. Tudo que ela não queria era essa liberdade. Então, muitos livros foram queimados, muitos livros raríssimos deixaram de existir, outros foram recuperados, enfim. Mas esse livro acaba que parte da história também vai embora. E aí você fica só na dúvida, existiu ou não existiu? Os livros, às vezes, no passado, eram feitos a capa era feita de couro de boi, até couro de humano já tinha livros assim, com capas, entendeu? E livros bizarros mesmo e tal. Então, assim, a igreja, ela teve que dar um freio e rever todo o seu conceito. Por isso que quando houve a reforma protestante, aí depois houve a contra-reforma protestante. A igreja, então, vai dar uma resposta que ela estava de acordo, que ia mudar muitas coisas. E claro que vai mudar. Vai mudar para melhor, mas foi preciso ter esse choque, esse impacto. Senão, ela perderia. Hoje nós temos muitas religiões no mundo querendo uma boquinha também, né? Buscando os fiéis, mas a gente sabe que a igreja tem um papel fundamental muito relevante durante a Idade Média. E na sociedade também, hoje, ela tem esse papel que é imprescindível, tá bom? Aluno, essa foi a nossa aula de hoje. Passou muito rápido, meu Deus do céu. Falamos sobre o Concílio de Trento, nós falamos sobre os principais castigos da Idade Medieval, né, do Tribunal de Santo Ofício. Falamos também sobre os jesuítas que vieram para a América catequizar, a própria Santa Inquisição, tínhamos falando, e a Igreja Católica dá uma resposta ao avanço do luteranismo, que é o mesmo que o protestantismo. Tá bom? Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.